Agora nós estamos gravando, bonitinho, todo mundo ajeita o cabelo aí, show de bola. Eu vou gravar a nossa aula, depois, como de costume, vou postar lá no meu canal do YouTube, tá? Então fica disponível para vocês lá no canal, se quiserem assistir novamente. Vamos começar a apresentação. Vocês têm liberdade, para a hora que quiserem fazer uma pergunta, abrir o microfone e perguntar, tá legal? Vocês já sabem o procedimento. Não é necessário colocar o nome nem o número ali no chat. A primeira tela está aparecendo aí dos esportes olímpicos? Sim. Legal, vamos lá então. Um pouquinho lento aqui o meu computador, vamos ver o que está acontecendo. Aí, agora sim. Bom, pessoal, conforme eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho sobre os esportes olímpicos. Calma, porque está passando sozinho uma tela para outra. Isso, aí. Os esportes olímpicos, vocês estão vendo na primeira tela aí. Os esportes olímpicos, pessoal, são aqueles que são praticados durante os Jogos Olímpicos. Aqueles que são praticados nas Olimpíadas. São esportes de várias classificações, como nós já vimos alguns. Vamos começar pelos esportes aquáticos. Lembrando que as Olimpíadas, galerinha, acontecem a cada 4 anos em cidades do mundo previamente escolhidas em votação entre membros de comitês olímpicos internacionais de todo o mundo. Aqui nós estamos vendo alguns esportes olímpicos, na primeira página, os esportes aquáticos. Nós já estudamos sobre eles, já falamos na aula passada, e alguns estão aqui, que fazem parte do circuito olímpico. São eles a natação, o polo aquático aí embaixo, o surf, saltos ornamentais e o nado sincronizado. Todos esses esportes aquáticos, alguns deles aí nós já vimos na semana passada, fazem parte do circuito olímpico. Também os esportes náuticos, que também vimos na semana passada, que fazem parte das Olimpíadas, a canoagem de velocidade, a canoagem slalom, o remo e a vela, também conhecida como iatismo. Na vela, inclusive, o Brasil tem um grande campeão, Robert Scheidt, nós já conversamos sobre ele, e também na canoagem, o Isaquias Queiroz. Vamos passar para os esportes de marca. Um dos esportes de marca, nós já vimos numa aula passada, eu vou citar daqui a pouco aqui, é o atletismo. E aqui nós temos o hipismo. E por que são esportes de marca? São considerados esportes de marca porque o competidor tem que atingir uma certa marca para pontuar ou uma marca maior que o seu adversário para poder vencer a competição que está participando. No caso do hipismo aqui, existem provas de saltos, provas de adestramento e a prova do concurso completo de equitação. Tá? Nas provas de saltos, os cavalos, juntamente com os atletas, né, saltam obstáculos que simulam aí como se fossem cercas, e ali, vocês estão vendo abaixo, também tem um fosso com água, que simula como se o cavalo estivesse saltando um rio, né, de uma margem para outra de um rio. O curioso, né, o lado desagradável é que, infelizmente, às vezes acontecem acidentes no hipismo. Já houve o caso de um competidor brasileiro, aqui de Araraquara, inclusive, que era cavaleiro, que foi para as Olimpíadas e chegou lá, sofreu um acidente com o cavalo, e o cavalo caiu em cima dele, ele teve um probleminha físico, mas se recuperou, mas não puderam competir. O desagradável, o triste, é quando um cavalo se machuca seriamente. Já aconteceu, não é muito comum nas provas, mas quando um cavalo desse, por exemplo, quebra uma perna, muitas vezes eles têm que sacrificar o animal, tem que matar. Porque não há, muitas vezes, como tratar, não há como você engessar a perna de um cavalo e falar para o cavalo, você fica aí 60 dias parado, sem movimento. E se ele não ficar, e ele não fica, né, o animal não tem como obedecer, e ele não fazendo isso pode infeccionar e ter uma série de problemas, sofrer muito, então muitas vezes o cavalo é sacrificado depois de um acidente grave. Que a gente espera, lógico, que nunca aconteça, né? Sobre o atletismo, que nós já tivemos uma aula todinha sobre ele, eu consegui aqui algumas fotos antigas de Olimpíadas também.
do atletismo, né? Vocês podem observar em uma delas, no centro, aí em cima, o atleta fazendo um salto com vara. É uma competição antiga, eles não saltavam tão alto antigamente, ó, aí está com cerca de 3 metros e pouco. Hoje o recorde mundial chega a mais de 6 metros. Mas o detalhe, não havia nenhum colchão para o atleta cair depois do salto com vara. Então ele saltava com vara e tinha que cair em pé, ali na grama, para não se machucar. Então vocês imaginam aí como que não poderia acontecer mais acidentes, mais algum tipo de problema aí por causa da estrutura precária que tinha antigamente. Podem ver aí nessa foto aqui embaixo, em preto e branco, os atletas se preparando para a corrida aí com as raias improvisadas, bem diferente da organização de uma corrida hoje em dia, né? Bem mais moderna. Um outro esporte de marca, que nós também já comentamos algumas coisas, é o ciclismo. O ciclismo, ele possui aqui, ó, tem 2 provas aqui, e mais 2 que eu vou mostrar em outra tela para vocês. O ciclismo tem provas de pista, que vocês estão vendo aí à esquerda, as 2 fotos, e provas de estrada. Nas provas de pista, tem provas de velocidade e também de perseguição por equipe, além do quilômetro contra o relógio. São competições que o atleta tem que fazer um tempo determinado ou baixar o tempo do seu adversário. Já nas provas de estrada, como vocês estão vendo aí à direita, ao ar livre, a largada se dá com um número grande de participantes, pode chegar a 30, 40, 50, e aí os melhores vão se sobressaindo aos poucos e vão tomando a liderança. Uma prova muito famosa do ciclismo, além da competição nas Olimpíadas, é a Tour de France, a volta da França, né, que tem várias etapas durante o mundo, durante o ano, como se fossem etapas igual da Fórmula 1, mais ou menos, certo? Muito bacana, muito divertido, mas observem que em todas as competições, os atletas utilizam equipamentos de segurança, especialmente o capacete, para proteger a cabeça no caso de alguma queda. Os esportes olímpicos de aventura. Aí tem 2 dos esportes de aventura, que são olímpicos, tem 2 provas de ciclismo também. Uma delas, o ciclismo mountain bike, que vocês estão vendo ali embaixo, que é muito comum o pessoal hoje em dia praticar um mountain bike, né? Vou fazer um pedal, vou daqui até Bueno, vou parar na padoca, né? Isso aí. Com equipamento de segurança, tudo bem. É uma prova olímpica. Assim como o ciclismo BMX, ou bicicross, que os atletas saltam rampas e percorrem o percurso numa pista. A escalada é um esporte olímpico novo, assim como o skate. São 2 esportes de aventura que fariam parte dos Jogos Olímpicos agora em 2020. Os jogos que seriam esse ano e que foram adiados para o ano que vem. É um esporte aí, o skate, que o Brasil tem grande chance de conquistar uma medalha. Tem bons skatistas no Brasil, inclusive já tivemos campeões mundiais de skate, né? O caso do Bob Burnquist. Não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas é um brasileiro que foi campeão mundial no skate. Olha que bacana, pessoal, os esportes de precisão dos Jogos Olímpicos. Por que de precisão? Porque os atletas têm um alvo para acertar e quanto mais próximo desse alvo, ou em menos vezes eles atingirem o alvo, menos tentativas, eles ganham mais pontos. Nós estamos vendo aí 2 atletas brasileiros nas 2 primeiras fotos e na terceira um atleta de outro país. Na primeira foto é o brasileiro Felipe Vu, ele é atirador, essa modalidade é o tiro esportivo, tá? Não é tiro ao alvo, como alguns costumavam dizer, achar que é tiro ao alvo, a modalidade se chama tiro esportivo. E o Felipe Vu, esse atleta brasileiro aí, na última Olimpíada, ele ganhou a medalha de prata, ele vinha liderando até o último tiro, aí no último tiro um atleta de outro país o superou. Essa moça é brasileira, que está aí ao centro, usando um chapéuzinho todo estiloso aí, é atleta do tiro com arco. Observem que o nome do esporte é tiro com arco, e não arco e flecha, como alguns podem imaginar, e é bem diferente do arco e da flecha que se utilizavam antigamente, né? Tanto pelos indígenas, que utilizavam para caça o arco e a flecha, como os que a gente vê nos filmes da antiguidade inglesa aí, né? Com os filmes de Robin Hood e etc. Ô, pessoal, tem alguém fazendo um barulhinho chato aí do microfone aberto, eu vou pedir para parar, tá? Que está incomodando um pouquinho, por favor.
Vamos continuar aqui. E o outro esporte de precisão que nós selecionamos aqui é o golfe, né, que também não é muito praticado no Brasil. É um esporte de precisão, o atleta tem que, com um taco, acertar a bola nesse buraco aí que vocês estão vendo. O campo é um gramado muito grande e não tem muita tradição no Brasil, é um esporte de elite, né, um esporte elitizado, porque o equipamento custa muito caro. É um dos problemas, é um dos empecilhos para a prática dessa modalidade. Os esportes de combate também fazem parte dos Jogos Olímpicos. Alguns deles nós estamos vendo aí as imagens, né? A esgrima, o primeiro esporte de combate que aparece aí, é uma luta com espadas, que são 2 ou 3 tipos diferentes de espadas, e com o equipamento de segurança não há possibilidade de lesões graves ou de nenhum acidente grave. Os atletas têm uma proteção na cabeça e também no corpo. E tem um sensor no corpo e na máscara que eles usam que avisa, emite um sinal sonoro e acende uma luz quando o atleta é tocado. Aqui no centro nós temos o taekwondo, esse que os atletas também usam proteções no peito e na cabeça, peito, cabeça, costas, que são os alvos principais para se obter a pontuação no taekwondo, seja nos chutes ou seja nos socos. À direita nós temos aí uma bela imagem do judô, judô que com certeza foi por muito tempo, talvez ainda seja, não sei, a modalidade arte marcial mais praticada no mundo, né, uma das primeiras que surgiram. Abaixo, à esquerda, a luta olímpica, que já foi chamada de luta greco-romana. Nessa luta aí o atleta tem que fazer força para tirar o adversário do seu centro de gravidade e jogá-lo no chão. Tendo que fazer isso jogando ele de costas no chão. E aí no centro nós temos o boxe, aí finalizando o boxe e o karatê. O boxe está aqui no centro. Observe que o boxe nas Olimpíadas, galera, ele é um pouco diferente daquelas lutas de boxe que a gente vê norte-americano aí nas disputas de cinturão. Porque no boxe olímpico, os atletas utilizam proteções na cabeça para evitar pancadas muito fortes na cabeça que podem levar a lesões, até a lesões severas que deixam sequelas. Por isso que eles utilizam essa proteção aí na cabeça. Chegamos nos esportes mais conhecidos, os esportes de invasão. Nem todos são muito conhecidos, tá? Eles são chamados esportes de invasão porque o objetivo básico desses esportes é que o atleta, que a equipe invada o campo adversário para fazer o ponto, para alcançar o seu objetivo. Vamos começar aí pelo handball, que muitos de vocês já conhecem, né? É um jogo que o objetivo é marcar gols utilizando as mãos, jogado numa quadra igual ao do futsal. Na figura central aí em cima nós temos uma imagem do futebol. Nessa imagem aí o Brasil está comemorando o título da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio, pouco após o Neymar bater o 5º pênalti que deu a vitória ao Brasil sobre a Alemanha. O jogo foi 1-1 no tempo normal e nos pênaltis o Brasil venceu por 5-4. Foi a primeira medalha de ouro do futebol do Brasil em Olimpíadas. À direita nós estamos vendo aí o rugby, ali em cima da tela. Vocês estão vendo um atleta perseguindo, segurando o outro para tentar arrancar a bola. E observa que não é para tirar sarro quando o professor fala que a bola é redonda, porque a bola nem sempre é redonda, tá? Observem aí no rugby, a bola é oval, e nem por isso ela não é chamada de bola. É um ovo, tá? É ovalada, mas é chamada de bola também. Embaixo à esquerda, mais um esporte de invasão, o hóquei. Hóquei sobre a grama. Aí alguns de vocês vão perguntar, mas o hóquei não é no gelo, professor? O hóquei no gelo é um outro esporte, tá? Que é muito praticado nos Estados Unidos e nos Jogos Olímpicos de Inverno. Os atletas utilizam capacetes, ombreiras, não é o caso desse. O hóquei sobre a grama é jogado numa superfície de grama natural ou artificial, e os atletas com o taco tentam levar a bola até o gol adversário também. Essa figura das jogadoras de cor-de-rosa aí é da equipe das Leoas da Argentina.
a seleção argentina de hóquei sobre a grama, que é uma das melhores equipes do mundo. É muito popular o hóquei sobre a grama na Argentina. E ficou muito bonito também o uniforme cor-de-rosa delas, né? É inegável. Na imagem central aí de baixo, um esporte que vocês conhecem já muito bem, o basquete, né? Um jogo aí aparentemente da seleção brasileira que está de verde. Basquete que se joga na quadra 5 atletas contra 5. Esse é o basquete normal, convencional. E aí, ao lado direito, um esporte que vai começar, que está sendo introduzido agora no circuito olímpico, que é o basquete 3x3. É jogado em meia quadra, são 3 jogadores só em cada equipe. Aí tem possibilidade de fazer cestas de 2, 3 e até de 4 pontos. Eu vi um jogo desse nos Jogos Pan-Americanos recentemente. É muito legal, muito divertido, muito bacana de assistir, muito competitivo. Vocês não deveriam perder a oportunidade quando tiverem. Os esportes de rede e de raquete, vocês conhecem vários deles já. O tênis é o mais conhecido, o principal. À direita, o tênis de mesa. Saudade de jogar tênis de mesa e ping-pong na mesa da escola, né? É isso aí. Aqui embaixo nós temos o badminton, que também é jogado com raquete, numa quadra que tem uma rede no meio. Essa raquete bate numa peteca, tá? É realmente uma peteca, não é uma bola, não. O badminton tem essa peculiaridade. É muito praticado fora do Brasil, no Canadá e nos países asiáticos, e cresceu bastante no Brasil recentemente. Ainda aqui embaixo uma imagem do voleibol, o vôlei de quadra normal. Nessa figura aí, uma imagem do jogo, aparentemente, da seleção brasileira, fazendo um bloqueio contra um atacante da seleção da China. E aqui ao lado, pessoal, só um instantinho, por favor. Eu preciso ajeitar uma coisinha aqui. Ok, beleza. E aqui ao lado, finalizando, nós temos uma imagem do jogo feminino de vôlei de praia. E observem só a diferença no uniforme. O uniforme tradicional do vôlei de praia é esse da moça à direita, aqui, da jogadora da Alemanha. Tá? É o top e a sunga para o vôlei de praia. Essa outra atleta aqui é egípcia. Tá? Ela é do Egito. Olha o uniforme que ela está. Por que será que ela está com um uniforme desse? Alguém sabe dizer? Hello? Pela cultura, professor. Pera um pouquinho. Quem falou? A Miguel? cultura do país. Isso, exatamente. Não apenas a cultura, Miguel, mas também, provavelmente, né, por causa da religião. Porque, provavelmente, essa atleta, essa moça, ela é da religião islâmica, da religião muçulmana. E os muçulmanos têm uma série de regras quanto a vestimentas das mulheres. Elas não podem exibir o corpo, elas não podem exibir o rosto em locais públicos, tem que usar aquela roupa comprida chamada burca. Então, é uma série de restrições impostas pela religião, mas vocês veem aí que mesmo a cultura, como o Miguel muito bem observou aí, mesmo a religião, não impediram aí a atleta de estar participando dos Jogos Olímpicos. Esse é o famoso espírito olímpico. Muito legal. Vamos para o próximo slide. São poucos, né, os esportes de taco e de rebatida nos Jogos Olímpicos. A gente destaca o beisebol e o softball. Eles são parecidos, tá? A diferença básica é que o beisebol é praticado pelos homens e o softball pelas mulheres, com algumas outras pequenas diferenças, como, por exemplo, na maneira de atirar a bola. São jogos dinâmicos. O beisebol, por exemplo, é um dos esportes mais populares na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá. É muito popular. O beisebol é um daqueles esportes que lotam estádios, tá? Eles têm uma liga de beisebol muito competitiva nos Estados Unidos. Os esportes técnico-combinatórios. Vocês já conhecem alguns deles. Vou destacar aqui para vocês a ginástica artística lá em cima, sobre a qual nós já falamos, da Daiane dos Santos, essa atleta maravilhosa brasileira aí, que está saltando numa prova de solo da ginástica artística. E aí no centro,
modalidade que não é muito comum, e eu particularmente vi pela primeira vez nos Jogos de Londres de 2012, nas Olimpíadas de Londres, que é a ginástica de trampolim. Os atletas saltam numa cama elástica e fazem acrobacias, saltam, dão saltos mortais e piruetas e caem na cama elástica e continuam pulando. É muito legal assistir, e não preciso nem falar que esse esporte é dominado pelos chineses, né? É impressionante as acrobacias que eles fazem. Ao lado direito, aí em cima, a ginástica rítmica. A ginástica rítmica também é um esporte técnico combinatório. Nessa prova aí, por exemplo, é uma prova de fitas. Na ginástica rítmica, ela é praticada somente por mulheres e as atletas utilizam elementos, né, para praticar. Então, podem ser bolas, podem ser cordas, podem ser fitas. Nesse caso, é a fita que elas estão utilizando. Temos aí abaixo o levantamento de peso no finalzinho da tela, também chamado por muito tempo de halterofilismo. Era praticado somente pelos homens e agora é praticado por mulheres também. Tanto nessa foto vocês estão vendo uma atleta brasileira levantando um peso aí bem pesado. E as duas últimas aqui embaixo, pessoal, vou começar do lado esquerdo. São duas provas combinadas. A primeira delas é o triatlo. Triatlo ou triatlon. O triatlo consiste de 3 esportes diferentes unidos em um só. No mesmo esporte, o atleta tem que nadar, ele tem que pedalar e ele tem que correr. Então, se ele começa na água, ele começa num rio, numa represa, na praia, eles saem para nadar. A hora que retornam da natação, eles pegam a bicicleta e pedalam e depois eles saem para correr. Extremamente cansativo, extenuante, mas muito bacana de assistir. Assim como esse da imagem central que eu deixei por último aí. Esse esporte combinado é o pentatlo moderno. Por que pentatlo? Pentatlo, penta, são 5 esportes em um só. E quais são esses esportes? A esgrima, o tiro, a natação, o hipismo e a corrida em campo aberto, corrida rústica. E qual o motivo desses 5 esportes? Essa modalidade olímpica, o pentatlo moderno, ele representa as 5 habilidades que um soldado da antiguidade precisaria ter, que é ter habilidade para lutar com espada, para atirar, para nadar, para correr e para cavalgar. Então, diante disso, criaram um esporte que faz uma referência a essas habilidades necessárias para um soldado da antiguidade. Muito bacana, e é um esporte muito raro de se ver alguém praticando, e o Brasil, curiosamente, tem uma medalhista olímpica, que se chama Iane Marques. Ela é nascida nos Estados Unidos e se casou com um brasileiro e se naturalizou brasileira e conseguiu medalhas nesse esporte para o Brasil. Pessoal, nós já estamos terminando, tá? Só vou fazer uma menção para vocês aqui sobre outras Olimpíadas. Nós vimos os Jogos Olímpicos tradicionais ali atrás, né? Os Jogos Olímpicos normais, que são agora chamados até de Jogos Olímpicos de Verão. E nós temos também os Jogos Olímpicos de Inverno. Esse não vai dar para a gente entrar hoje em todas as provas nas Olimpíadas de Inverno. Mas são esportes todos praticados no gelo, ou na neve, ou em circuitos fechados, em pistas fechadas com gelo. Alguns exemplos, aí nós temos a prova de esqui alpino, lá em cima. Essa prova de slalom, velocidade, aqui que nós estamos vendo embaixo, o atleta desce uma rampa de gelo, assim, longa, desviando de obstáculos. Aquela outra prova lá em cima é o salto com o esqui. Foi numa prova parecida com essa que uma atleta brasileira teve uma grave contusão, ela saltou e quando ela caiu de ponta cabeça, fraturou uma vértebra e ela está paraplégica até hoje. A Laís Souza foi medalhista brasileira na ginástica artística. Quando ela encerrou a carreira na ginástica, ela passou a treinar para os Jogos Olímpicos de Inverno e sofreu essa fatalidade. Outras provas muito conhecidas dos Jogos Olímpicos de Inverno são a patinação artística, em equipe, em velocidade, ou aquela artística em que as duplas fazem roteiros de dança muito bonitos. Ali em cima vocês estão vendo o curling,
que é um jogo muito legal, que os atletas empurram tipo de uma pedra sobre o gelo para tirar a pedra do adversário do alvo. E embaixo, aquele trenó, o bobsled, que o Brasil já tem competidores nessa competição. É muito difícil de acreditar, né? Porque o Brasil não tem tradição em esportes de inverno, porque nós não temos neve, nós não temos inverno rigoroso, então dificilmente nós temos local adequado para a prática dessas modalidades. Mas nós temos equipes e temos atletas que competem aí em algumas modalidades dessas nos Jogos de Inverno. Tá? E para isso eles têm que sair para treinar fora do país, em algum outro país que tenha neve, que tenha gelo, ou que tenha a estrutura adequada para a prática dessas modalidades esportivas. E finalizando, as Paralimpíadas, né, que são os Jogos Olímpicos, que acontecem logo após os Jogos Olímpicos tradicionais, que são para atletas com algum tipo de deficiência física. Vamos citar rapidamente algumas delas aí. Vocês estão vendo uma prova de atletismo para atletas amputados. Podem ver que alguns atletas utilizam prótese em uma das pernas e outros nas duas pernas. Provas de natação para atletas com deficiência, má formação ou amputação. Ali à direita é uma prova de atletismo para cadeirantes, tá? É uma prova que se usa cadeira, mesmo os atletas dessa prova não têm pernas, são amputados das duas pernas, então não tem condição nem de colocar prótese, eles competem com cadeiras. À esquerda, abaixo, futebol para cegos. E aí deve surgir a pergunta, mas como que eles vão jogar futebol se eles são cegos? Nesse esporte, a bola é especial, ela possui uma espécie de guizo, uma espécie de sino dentro dela que faz barulho, então os atletas se orientam pelo barulho da bola. E como há a possibilidade de alguns deles não serem totalmente cegos, enxergarem vultos ou coisa assim, para eles não levarem vantagem durante a partida, e todos os atletas, mesmo sendo cegos, têm que usar essa venda nos olhos aí, tá certo? Para que fique claro a impossibilidade deles enxergarem qualquer coisa. Se para nós é difícil, às vezes, jogar futebol e alcançar a bola enxergando, né, galera? Imagina para quem não enxerga. E finalizando essa tela aí, nós temos o jogo de voleibol sentado. Pode ser para atletas com deformidades nos membros inferiores ou amputações, ou que não têm os membros inferiores. Uma das regras principais desse jogo, desse esporte, é que o atleta não pode se levantar, não pode tirar a bunda, desculpe falar bunda, mas é bunda mesmo, tá? Não pode tirar a bunda do solo. Tem que ficar com ela em contato com o solo o tempo todo. E as regras, as demais, são parecidas com a do vôlei normal. Podendo dar 3 toques, tem defesa, levantamento, cortada, ataque, tudo isso aí. Tá certo? E acho que é isso aí, galera. Era basicamente isso, essa aula nossa hoje mais curtinha, show de bola. Não deu nem os 45 minutos que a galera pede. Olha que gostoso que foi, que sossegado. Alguém dormiu durante a aula aí ou não? Tudo certo, se não tiver acordado? Não, tudo acordado. Claro, boa. Tchau, Ana. Show. Boa, Vitor. Isso aí. Muito bom. Tamo vivo. Bom, Vocês querem fazer algum comentário sobre a aula, sobre os esportes? Algum esporte que vocês não conheciam ou que não já tinham praticado, nunca praticaram? até agora nada. Até agora nada. Uau, muito bom, muito bom. Legal, então, pessoal. Ó, deixa eu dizer para vocês, nós estamos falando bastante sobre esportes. Na aula da semana que vem, nós vamos falar dos esportes paralímpicos, tá? Eu vou falar um pouquinho do esporte adaptado para vocês e dos Jogos Paralímpicos, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre as modalidades esportivas que são disputadas nesses Jogos Paralímpicos. E vou passar também alguns vídeos para vocês conhecerem as histórias de dificuldades de atletas amputados, de atletas que venceram, que sofreram acidentes e acabaram se tornando atletas por conta disso. Eu vou citar rapidamente um caso. Quando eu fui coordenador de esportes do município de Araraquara, há alguns anos, nós tivemos um atleta que ele competia no judô e no atletismo para cadeirantes, né? E ele, antes de ser atleta paralímpico, ele trabalhava como lixeiro, recolhedor de lixo, gari. E ele sofreu um acidente
enquanto ele trabalhava. Ele estava pegando lixo e um carro bateu nele, atropelou ele, prensou ele no caminhão de lixo. Depois desse acidente, esse rapaz ele perdeu as 2 pernas, teve as 2 pernas amputadas. E ele passou a praticar modalidades esportivas. Ele passou a fazer o judô e passou a fazer também o atletismo para cadeirantes. E ele chegou, inclusive, a ganhar medalhas em jogos regionais e em jogos abertos do interior para a cidade de Araraquara. Então, é claro que é uma coisa muito triste, uma coisa muito grave, mas é um exemplo de uma pessoa que tinha tudo para se entregar, para não querer mais viver, perdeu as 2 pernas, foi lá, se dedicou para praticar um esporte e conseguiu ser alguém, porque se tornou um atleta reconhecido, medalhista e com títulos para a cidade, o que é muito bacana, né? Conseguiu até através do esporte uma bolsa e passou até a ter uma condição de viver através do esporte. Graças a Deus que ainda existem esses casos aí para a gente poder citar para vocês. Beleza? Alguma dúvida, galera? Não. Não? Não. Tá gravando. Ana, Vitor, Miguel e os outros que participaram. Mas eu acho muito legal quando vocês abrem o microfone para conversar, para fazer perguntas, tá? Acho bacana mesmo. A aula está aí para isso. Não adianta só eu ficar falando aqui que nem se fosse um padre rezando uma missa, tá? A participação de vocês em coisas ligadas à aula é muito importante, é muito legal. Valeu? Então, ó, parabéns pela participação. Ainda são poucos alunos do 9º ano participando, na minha opinião. Eu acho que vocês deviam dar um toque nos colegas, falar, ó, os professores todos estão achando os 9º anos muito desanimados para assistir às aulas. E para vocês que estão assistindo, eu deixo meus parabéns aqui. Show de bola. Muito bom. Bacana. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, então, e vocês podem depois dar uma olhadinha nessa aula lá no meu canal do YouTube, vai ficar postado lá, e avisem os colegas de vocês também que não assistiram a aula, que vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir a partir de hoje à noite, vai estar disponível. Belezinha? Show de bola, então. Obrigado, valeu, galera. Um ótimo restinho de semana para vocês. Falou, prof. Tchau, professor. Falou, professor. Valeu, até mais.